Olá, meus amigos spookianos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo novamente no frio de rachar. Ó o tio Spook, vocês nunca viram o tio Spook de vermelho? Esse aqui é um jaco que eu trouxe dos Estados Unidos. Não que eu tenha ido para os Estados Unidos, né? A gente compra pela internet, né, tio Spook? Esse aqui é um jaco muito legal do National Committed Physics, que seria uma associação de fisiculturistas americanos, seria uma IFBB, uma NABA da vida e tal. Na época que eu frequentei as academias de uma maneira tão assídua, que eu era um atleta, gostava muito de levantar peso, que nem um cavalo, não é mesmo? Hoje o tio Spook já tá mais tranquilo, né? Não vou competir o Mr. Olímpia com ninguém, mas naquela época, tempo bom, viu? Como diria o Taíde, tempo bom que não volta nunca mais. Mas vamos lá, eu trouxe para vocês um vídeo muito legal e baseado no quê? Nos e-mails que eu recebo. Tio Spook, analisa isso, analisa aquilo? Não. Eu recebo muitos e-mails pedindo para... tio Spook, eu tenho 11 anos de idade e eu acho que eu sou médio. Aí você já olha o e-mail e fala, acho que não. Tio Spook, o que o senhor recomenda para mim? Primeiro estudar, né? Para aprender a falar e depois você desenvolver alguma coisa. E é verdade, tá? Muitos jovens do meu canal me bombardeiam com essas coisas de eu acho que eu sou médico, tenho um amigo que é médio, tenho um amigo que é large, tenho um amigo que é 2G, sei lá, entendeu? Todo mundo quer ser médio nesse mundo, as crianças querem ser o que elas não são e tudo mais. E eu trouxe um vídeo chamado Crianças do Mundo Paranormal, ou as Psychic Kids. É uma série americana de vídeos, e esse está dublado, então vai facilitar muito bem o nosso entendimento sobre o que acontece. Quem são essas crianças? Será que elas têm ou não essas habilidades? O que está por detrás disso? Porque é o seguinte, eu coloquei, acho que são 10, 12 vídeos da playlist de mediunidade. Poucas pessoas assistem essas playlists, porque o que interessa mesmo é ver espírito, então o aprendizado sempre fica de lado. Então muitos jovens do meu canal preferem brincar de, vamos ver espírito, como um teste, do que realmente ter um aprendizado e entender como as coisas funcionam. E obviamente eu dou um sermão, dou um puxão de orelha nessa playlist. Mas é importante vocês assistirem todos esses vídeos para entenderem o que é ser uma pessoa que tem faculdades, entre aspas, faculdades mentais mais evoluídas, faculdades sensoriais mais evoluídas, que conseguem perceber movimentações de energia, conseguem perceber qualquer tipo de manifestação diferente de energia por meio de presenças, vendo coisas desse tipo que já foram discutidas, abordadas e citadas no meu canal, afinal são mais de 600 vídeos e a gente não tem como esbarrar nesse tipo de assunto, tá? Então eu recomendo a todos que assistam essa playlist e entendam quem são vocês primeiro, para depois começarem a evoluir, engatinhando neste universo e aí depois de 10, 15, 20 anos de estudo, poderem bater no peito e dizer, tio Spook, realmente, eu consegui ao longo de 20 anos estudando sobre a espiritualidade, consegui entender um pouco mais sobre o que está por detrás desse véu que nos rodeia. Eu vou fazer uma análise sobre essas crianças psychics, né, ou esses sensitivos júniors. E é uma análise que a gente vai se divertir, vamos dar risada, vamos brincar, eu vou bater em algumas teclas, mas a gente vai fazer um lance mais descontraído, como eu sempre faço. O vídeo, infelizmente, é um vídeo grande, mas eu acho que como nível de instrução para vocês, vale a pena. Então nós vamos dividir em duas partes, para que vocês entendam melhor o que é a mediunidade e o que é o eu acho que eu sou médium, ou eu acho que eu sou sensitivo, ou eu acho que eu sou o Capitão Planeta, né? Porque as crianças gostam de achar alguma coisa. Eu acho que eu sou o Shiryu, né? Do Cavaleiros do Zodíaco, reencarnado, e estou procurando o Saint Seiya, sei lá. As crianças hoje em dia têm uma imaginação muito fértil. Leia-se, né? Pela Menina do Vórtex, que é sensacional, adoro, acho, essa ficou pro âmago do meu canal. Acho que eu vou fazer um troféu delírio do mês e colocar aqui e parabenizar a Menina do Vórtex. E
Além dessa menina, obviamente, o rapaz que acha que é a reencarnação do Arcanjo Miguel na Terra e que escreveu para mim dizendo que está esperando o momento certo para reunir todos os anjos e aí ele criar lá o apocalipse dele, não é mesmo? Eu acho que Hollywood deve ter culpa nisso, mas tudo bem, né? Tá aí o Guerra Infinita, o X-Men e tudo mais, as crianças querem ser X-Men, né? Se os pais não dão conta de ensinar as crianças, Hollywood o faz. Vamos ver o que é isso, Psyche Kids. Meu Deus do céu, eu já postei um vídeo disso no meu canal, então eu trouxe a sequência, que é a temporada 2, episódio 3, versículo 4, capítulo 5. Vamos lá. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Teilhard de Chardin. Crianças médiums. Rapaz, ficou alto, né? A concepção do oculto e sobrenatural aqui documentada não é necessariamente a concepção da rede A&E de televisão. Ou seja, tô absolutamente fora do que o cara vai falar, a gente só tá reproduzindo o vídeo e mais nada. É isso que ele quis dizer. Muitas crianças têm um segredo em comum: poderes psíquicos. Isoladas e assustadas, elas não têm a quem recorrer. Este é um documentário sobre crianças com poderes psíquicos e seus pais, que se reúnem pela primeira vez. Psique infantil. Psique infantil. Do mundo paranormal. New Columbia, Pensilvânia. Pensilvânia. Meu nome é Colton, tenho 13 anos. E vejo espíritos onde quer que esteja. já começou muito bom, né? O cara tá fazendo cocô sozinho em casa, espírito Alfredo, traz papel. Aí você vê o papel assim vindo, né? E a mãe ali limpando a cozinha, só olhando, falando, meu filho fez cocô. Não é bem assim, tá? Não é, de novo, é sensacional. Vejo espíritos em todos os lugares. Não é assim que funciona, o corpo de energia, a sensibilidade da pessoa enfraquece, ela acha que vê espíritos em todos os lugares, tá? Eu mesmo, quando eu faço os tratamentos em pessoas, às vezes eu faço 10, 12, 15 tratamentos, chega uma hora que a clarividência, ela fica tão fraca, que eu não consigo mais ver nada ao meu redor. Nada, nada, nada. Tá? Aí a Dani olha pra minha cara e fala, cara, acabou, você já fez o suficiente, vai descansar, não força, não exercite esse dom, essa habilidade que foi desenvolvida ao longo de anos dessa maneira, acabou. E a mesma coisa, não existe esse negócio de eu vejo os espíritos em todos os lugares, como se o cara, né, ele perde o discernimento do que é real do que não é real, ele tá vivendo num mundo ambíguo, ou seja, ele fica arbitrando entre os universos, né, ele daqui a pouco tá cumprimentando alguma coisa num canto, oi, tudo bem, moço, por favor, eu estou procurando a rua tal, o endereço tal, os caras vão falar, com quem que você tá falando? Eu achei que fosse um ser humano. De novo, isso aqui é delírio, tá? Isso aqui já tem um lado meio hollywoodiano no começo. Show de bola, mas vamos ver. A maior parte do tempo, eles me visitam quando estou sozinho. Acho que eles querem se comunicar, mas eu fico muito apavorado e nem pergunto pra eles. Tá bom, Michael Couto. Fico me perguntando se é só uma imaginação fértil. Às vezes ele diz que acredita em mim, mas eu não acredito porque ele costuma dizer: tem certeza de que não está tentando se convencer disso? E eu digo: não, pai, eu não tô. Eu tô vendo de verdade. Ele não vê espírito droga nenhuma. Os pontos que a gente utiliza para poder ter a abertura para os universos, ou seja, poder arbitrar entre o mundo espiritual e o mundo da matéria dele, são absolutamente fechados, não foram desenvolvidos. A criança volta para jogar videogame, tá? Sensacional. Eu vou explicar para vocês como funciona um pouco sobre o processo de desenvolvimento das faculdades mentais e o desenvolvimento dessas percepções. O moleque tem 13 anos de idade. 13 anos de idade. Eu já expliquei isso em vídeo e algumas crianças até os 7 anos possuem uma espécie de uma pequena proteçãozinha
que se torna facilmente detectável. Então você pode ter uma criança que pode estar olhando para um canto, um menino de 4, 5 anos que pode estar olhando ou brincando com alguma coisa, que seria uma espécie de um pequeno e leve e fraco protetorzinho que é colocado ao redor dele, para que ao longo do processo que a consciência, ou seja, a sua memória, a sua consciência, as suas percepções vão começando a surgir, você vai reduzindo essa proteção e vai começando a ser inserido no mundo da matéria, o nosso mundo físico, tá? O corpo de energia, a gente pode colocar de uma maneira mais delicada para vocês, mas vamos dividir o corpo humano, de acordo com os judeus, em 3 partes, tá? Então nós temos do umbigo para baixo, o tórax e da garganta para cima. Do umbigo para baixo são pontos relacionados à existência do ser humano, tá? Onde você tem o sexo, onde você tem o instinto, onde você tem outros pontos que estão relacionados à sua origem, ao desenvolvimento do ser humano, ao crescimento do ser humano. Após isso, você desenvolve o amor, as emoções, você tem conflitos emocionais, você entra imerso em várias emoções, sejam emoções boas ou emoções destrutíveis. Por isso que os adolescentes têm muitos complexos, têm muitos traumas, têm muitas fobias, têm depressão, têm um monte de coisa. Porque essas emoções, elas ficam trabalhando de uma maneira insana no ser humano. Após o crescimento do indivíduo, onde ele desenvolve a inteligência, a sabedoria, a consciência e aí sim as percepções, que aí, ó, estamos falando de atingir 20, 25 anos de idade, aí ele começa a ter uma maturidade para entrar no mundo espiritual. Ao longo desse processo de crescimento, o nosso Colton aqui tem 13 aninhos, ele não vê nada, tá? Ele pode ter tido algumas percepções em sua infância ao longo dos 7, 8 anos de idade? Pode, mas depois disso ele é cessado e ao longo do processo você vai desenvolvendo de acordo com o que você quer para você. Você quer desenvolver essa espiritualidade? Vá, desenvolva. Entre em centro espírita, leia, cresça dentro desse universo. Caso contrário, o mundo que te rodeia é o mundo da matéria, que é o mundo de você ter que galgar seu espaço, você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que desenvolver, tem que gerar fortuna, sua riqueza, ter família, que é um mundo que é o assertivo a você, porque é o que você vê, é o que você convive, é o que você respira. Então, nosso menininho de 13 anos aqui, infelizmente, os pontos relacionados à possível clarividência, à mediunidade, às percepções estão completamente fechados e minúsculos, o que significa que ele não tem nada, tá? Ele não tem a capacidade de ver, muito menos de escutar. O que ele pode ter passado na infância, ele coloca ressaltando, dizendo, mas eu vi quando eu tinha 7, 8 anos. É óbvio, tá? Você não tem a sua consciência formada, você trabalha ainda com o seu subconsciente de acordo com a psicologia. Então, nesse caso, eu não acredito que esse menininho aqui tenha qualquer habilidade mediúnica. Na verdade, é difícil acreditar. Continua assim, você está absolutamente correto. Aos 3 anos de idade, Colton viu o espírito da prima morta na floresta. Aos 3 anos de idade, o que eu falei? Ok? 3 anos de idade. 3 anos de idade, quer dizer, vamos lá, né, gente? Eu lembro da minha vida a partir dos 5, 6 anos. 5, 6 anos. Aos 3 anos de idade, parabéns, parabéns. Ele lembrar do espírito da prima morta, deve ter alguém com devaneio que deve ter falado, ele tá vendo o espírito da prima morta, que é uma criança de 3 anos de idade, a única coisa que vai saber falar é me dá, eu quero, cadê o meu, me alimente. Eu me lembro de olhar pra cima e ver uma garota ali. E eu me lembro de ficar muito apavorado. Ela Aos ficou 3 parada anos? sorrindo pra mim. Mas fiquei com muito medo e corri pra dentro de casa. Ele viu uma menininha nessa clareira aqui. Aí eu perguntei, descreva-a pra mim. E ele descreveu a minha sobrinha que faleceu antes mesmo dele nascer. Então, peguei uma foto dela, mostrei a ele e ele me disse, mãe, é ela. E é esse vestido que ela estava usando quando eu a vi.
E isso vem acontecendo cada vez mais. Tem uma mulher que anda me incomodando muito. O espírito de uma mulher tem atormentado Colton todas as noites. Eu estava aqui dormindo e de repente isto começou a se mover. Tipo, pra frente e pra trás. Desse jeito aqui. Isso, e tem uma janela atrás, não é legal? Quer dizer, se venta, essa tela se move. É sensacional, né? Tem uma janela atrás disso. E assim que abri os olhos, tinha um espírito quase na minha cara. E Caracoles, durante muito tempo, eu torci olha o bugão pra dele. isso acabar. Tento manter a mente aberta sobre tudo o que acontece, mas ainda assim eu sou bem cético. E eu fico super chateado por ele ficar me questionando. Ele não confia em mim e ele me dá a impressão de que não acredita em mim. Mas é óbvio, você tem 13 anos, moleque. É óbvio que ninguém vai acreditar em você. Eu acho que assim, se você tivesse 20 anos de idade, 25 anos de idade, chegasse para os seus pais e falasse, pai, eu tenho um problema. Procurei pessoas, fui em centros, sei lá se existe centros mediúnicos ali, fui atrás de psicólogos, conversei com eles, fizeram um laudo e foi comprovado que eu consigo ver coisas relacionadas ao mundo espiritual. Perfeito! Tem teste disso? Tem. Tem psicólogo envolvido? Tem. Tem pessoas que são qualificadas dentro do estudo de mediunidade ou de sensibilidade, paranormalidade ou o que for? Tem. Agora a gente pode sentar e conversar. Aos 13 anos de idade, ninguém vai te ouvir, mas de jeito nenhum. Nem no meu caso. Nem no meu caso. Woodstock, Georgia. Woodstock. O meu nome é Bryson e eu tenho 13 anos. Sombras me perseguem e isso me deixa apavorado. Tá bom. Bryson se lembra de ver espíritos pela primeira vez aos 4 anos. Eu comecei a perceber que o Bryson ficava fala. no quintal constantemente murmurando com algo. Tá, é o seguinte, o Bryson ele tem uma energia muito mais interessante do que o nosso querido amigo Colton, lá de 13 anos, tá? O Colton tem o ego dele que fala, eu vejo, escuto, meu Deus do céu, eu sou o Deus encarnado na Terra, tá? A gente já percebeu isso. Esse menino não. Esse menino tem uma energia mais suave, a energia dele é mais suscetível, sim, às percepções e o contato com o mundo espiritual. O outro menino não, a energia dele não existe esse approach com o mundo espiritual, por incrível que pareça, é verdade, tá? Mas assim, crianças nessa idade, elas são completamente suscetíveis a qualquer tipo de ataque do mundo espiritual, tá? Esse menino não tem proteção nenhuma, nem o outro tem proteção, tá? Eles já se livraram das proteções divinas depois dos 7 anos de idade, mas esse menino aqui, ele é perseguido e atormentado por alguns espíritos, sim, mas são vultos que passam muito ao redor dele. Então ele tem alguns pontos muito sujos e são pontos curiosos, são pontos que parece que essas entidades do mundo espiritual realmente não querem que ele desenvolva ou que ele tenha uma abertura, o que significa que ele pode vir a desenvolver, sim, percepções e uma sensibilidade ao mundo espiritual. Ter sensibilidade ao mundo espiritual não significa que você vai ser um Chico Xavier da vida. Ter uma sensibilidade, por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês. Homens de negócio, pessoas que saibam fazer negócio, pessoas que trabalham em bancos de investimento e tudo mais, tem muita gente que tem o que a gente chama de guts para investir. Ou seja, o cara tem a percepção das coisas, ele tem a percepção do negócio, ele tem o feeling para investir e gerar dinheiro. Isso também é um desenvolvimento da percepção, da sensibilidade, mas direcionada à riqueza. Então você pode ter isso direcionado ao mundo espiritual para arbitrar entre os universos. Esse menino pode, depois de muito estudo, vir a ter essa sensibilidade um pouco mais aflorada. Leiam todas as reticências que eu coloquei nessa frase, ok? Alguém. E um dia eu perguntei, Bryson, com quem está falando? E ele disse, eu estou falando com Kyle. E Kyle é o espírito de um adolescente. Então, é o seguinte, tá?
Vamos tomar muito cuidado. Eu sei que eu estou parando muito o vídeo, mas é uma aula para vocês. Eu acho que é válido vocês entenderem. Vamos tomar muito cuidado, porque assim, todos os amiguinhos que se apresentam dizendo é a sua prima, é Bryson, é Tyson, é Whiteson, sei lá, esses nomes maravilhosos que existem lá nos Estados Unidos, mas, de novo, nem tudo são flores. Esses espíritos, eles podem utilizar, né, os famosos espíritos zombeteiros do nosso queridíssimo Chaves, mas os famosos espíritos zombeteiros, eles podem utilizar máscaras, arquétipos para se aproximar das suas crianças, tá? Isso é real, isso existe, eu já coloquei vídeos disso no canal, até no Limpezas de Casa, na playlist tem. As energias ruins que estão na casa desse menino podem utilizar arquétipos para se aproximar dele. E aí fica fácil, porque elas usam máscaras, artifícios, rostos que sejam mais amigáveis para se aproximar dele. E aí o que acontece? Ele tem paralisia do sono, tem sufocamento, tem noites mal dormidas, tem tremedeira, o sistema nervoso dele fica abalado, então ele pode ter alguns ataques de epilepsia e por aí. Por aí. Caio está perto daquele toco de árvore ali. Não está fazendo nada. Ele não tem está nada. Andando em volta do toco. Não tem nada aí. Nada. Nada. É por isso que eu falo para vocês. Muitos jovens do meu canal ficam deduzindo as coisas. Ah, eu vejo espíritos. Ah, eu tenho uma amiga que vê espírito. Ah, eu tenho um amigo que ele dorme de conchinha com espírito. Ah, eu tenho um amigo que coloca o espírito no lustre. Ó, tio Spook, que legal. Ele tem o mesmo dom que você. De novo, a gente tem que ficar falando, batendo na tecla. Vocês não têm nada. Nada. O menino não tá vendo nada. Não existe um espírito em volta do toco. Não existe. Tá? Nem o toco está em volta do espírito, nem o espírito em volta do toco, não tem nada, é uma área vazia, não existe espíritos passando ali nesse exato momento que foi filmado, tá? Então, de novo, é isso que eu falo para vocês, vocês deduzem coisas, é mais fácil acreditar no mundo espiritual do que realmente escutar, ter provas, ter uma pessoa que entendeu, estudou, se dedicou e falam para vocês, isso não existe. Vocês estão vendo que não existe. Tem nada aí. E é claro que eu não vi ninguém, então eu decidi pegar um baralho. E eu fiquei a uns 8 ou 9 metros de distância do Bryson. Aí eu escolhi uma carta do baralho, então ele disse, é um rei. E tem uma coisa preta nela, e o Caio não sabe o nome disso, mas parece um trevo preto. E era exatamente essa carta que eu tinha na minha mão. Foi nesse momento que eu soube que ele era real. Não tem, você não perguntou pro espírito. Existem pessoas, a gente já viu isso em universidades, que eles fazem testes de parapsicologia, onde as pessoas têm que ficar adivinhando cartas. Então o cara tira uma carta e fala, são 3 ondas. É um coelho sentado no banco, né? Quem assistiu esse filme sabe o que eu tô falando. De novo, isso é um teste, a mente dele pode ficar clara, isso é legal. Eu já vi isso acontecer. O que acontece, como eu falei para vocês, ele tem essa percepção, ele tem essa sensibilidade. A mente fica clara, ele esvazia a mente e ele capta o pensamento dela. Isso é muito legal de ser feito e tem escolas no Oriente que ensinam vocês a desenvolverem essa habilidade. Por quê? Porque ele vira para ela e fala, qual é a carta? Pensa na carta. Ela fala, Rei de Paus. Ele consegue, com a mente dele clara, ter a percepção. Na hora que ele tem a percepção, ele fala. Isso é muito legal de ser feito, tá? Tem escolas no Oriente que ensinam você a acalmar sua mente e captar o pensamento. O meu ceticismo sobre isso incomoda você? Não acreditar me incomoda. Eu acho que é frustrante. Eu não sei se existe alguma coisa que o Bryson possa fazer para convencer você. Não precisa, gente. Eu sou meio da antiga, odeio usar esse clichê, mas preciso ver para crer. I want to see to believe. Bryson ficou tão incomodado com sua habilidade mediúnica que não se concentrava na sala de aula. Eu fui falar com o psicólogo da escola.
Eles chamaram um assistente social que começou a fazer uma série de perguntas a Bryson e uma delas foi: você vê pessoas que outras pessoas não veem? E Bryson disse sim. Aí o meu estômago embrulhou todo. Me disseram que, como ele poderia ser esquizofrênico, era necessário que ele fosse ao hospital e ficasse em observação. Eles levaram Bryson, o sedaram, puseram numa ambulância às 4 da manhã e levaram o meu filho. Bryson aos 11 anos. 3 dias depois, Bryson recebeu alta. Os médicos não encontraram nenhum sinal de doença mental. Eu nem tenho palavras para dizer o quanto isso foi duro para todo mundo. Desculpa. É que ainda é muito duro. Tá vendo, jovens? É isso que eu falo. Uma coisa é vocês ficarem deduzindo, eu vejo coisas, eu sinto coisas, eu tenho percepções aos 13 anos de idade. Vocês vão ser colocados como loucos. Quando você tem 20, 25, 30 anos e você já tem uma educação, já tem uma formação acadêmica, você já tem um racional sobre sua estrutura, sobre seus pensamentos, suas emoções, quando vocês emergem no mundo espiritual e vocês vão atrás de respostas, elas são muito mais lógicas do que ficar brincando de caça-fantasmas aos 13 anos, ficar deduzindo coisas aos 13 anos de idade. Isso é real. Isso que aconteceu é uma prova dizendo: parem com o delírio, parem de querer ser aquilo que vocês não são, parem de querer ter aquilo que vocês não têm. Eu até entendo que muitos jovens querem se sentir especiais, querem se sentir queridos, ou querem realmente acreditar que Deus está olhando por vocês mais do que do caso do Pedrinho, mais do que seus amigos da escola e tudo mais. Todo mundo aqui quer ser um X-Men, quer ser sei lá, um Colosso da vida, um Wolverine. Todo mundo quer ser isso, mas vocês não são. De novo, o que aconteceu com ele pode acontecer com cada um de vocês. Se os seus pais quiserem, realmente vão internar vocês, vão falar: olha, meu filho tem princípio de esquizofrenia, ele está vendo coisas que não são legais, eu tenho medo do futuro dele. Acabou. Você não vai ficar 3 dias no hospital psicológico lá, com os psicólogos. Você vai ficar mais de 1 mês internado, passando por testes para comprovar se você é esquizofrênico ou não. Você vai ficar recluso do mundo, você vai ser tratado como um bicho. É isso que vocês querem? Eu acho que não. Então, de novo, vamos mudar o discurso, dizendo: olha, tio Spook, realmente eu me comprometo, quando eu tiver 16, 17, 20 anos de idade, eu vou atrás de respostas, vou no centro espírita, começo a buscar respostas para aquilo que realmente possa estar me afetando, seja me colocando como uma pessoa sensitiva, uma pessoa que possivelmente eu venha a ser um médium, tá? É médium, não é médiu, como a maioria escreve, tá? Terminem o ensino de vocês, a educação, a escolaridade, antes de querer ser aquilo que vocês não são, tá? Ninguém vai construir uma ponte tendo 10 anos de idade, 15 anos de idade. Vocês precisam se formar em engenharia para construir uma ponte. Mesma coisa, no mundo espiritual, vocês precisam estudar, ter uma formação, aprender para poder ser alguma coisa. Bryson agora estuda em casa. Eu acho que é bem assustador eu poder ver espíritos e é uma droga não poder falar disso com ninguém. Então, eu tenho de esconder isso. Tá vendo? Eu temo que se eu não conseguir ajuda para o Bryson, ele vai ficar atormentado por isso. E ao ponto de não sabermos mais o que fazer com ele. A mansão Harry Potter foi construída em Harry Potter? 1974. Existem muitos relatos de atividade espiritual. Chris Fleming é médium insensitivo e se dedica a ajudar crianças com habilidades mediúnicas. Oi, como vai? Ei, eu sou o tio Spook. Obrigado por nos receber. É um prazer. Bem-vindo à mansão de Harry Potter, hein? Ei, mansão assombrada. Esta casa foi construída para Harry Potter, que morreu em 1884.
A viúva dele ficou aqui até 1911. Muito bem, eu quero ver que tipo de energia existe aqui, quer seja uma memória do lugar ou uma energia presente, o que significa que tem outra pessoa que não podemos ver que ainda pode estar aqui. Tá, vamos lá. É uma casa excepcionalmente, olha, bem legal, tá? É uma casa considerável, assombrada por eles, né? Mas vamos lá, é uma casa habitada por seres do mundo espiritual, sejam espíritos, vultos, obsessores, outro tipo de criaturas que podem sim afetar um ser humano. Um médium, nesse caso, ele vai se ater somente ao quê? A espíritos. Ele não vai ver obsessores, ele não vai ver nada mais do que espíritos. São poucos médiums que realmente começam a se deslocar desse universo só de espíritos e começam a emergir mais nas sombras, ou seja, começam a ter um corpo de energia capaz de ver coisas que vão além do mundo só espíritos e vultos, tá? No ambiente, logo na entrada, já deu para dar uma ideia do que realmente tem. Você já tem 1, 2, 3, 4, 5, tá na sala, então você tem várias salas ao redor quando a câmera passou. Ali você já tem a presença de entidades mais pesadas no fundo, 2 mais perto da porta, então ele pode vir a sentir do lado esquerdo dele a presença de 2 entidades e no fundo as outras 3 observando por ele, tá? Dessas, a gente tem 1, 2, 3 obsessores, sendo 1 na frente e 2 atrás, e o resto são simplesmente espíritos que estão começando a se tornarem obsessores. Não sei se é isso que vai acontecer, mas é o que eu vejo como clarividente, tá? Estou captando alguma coisa bem aqui. Você já teve alguma experiência? Vem aqui. De que lado, tio Spruque? Esquerdo. Vem na minha que você passa de ano. Aqui, ó. Lembra que eu falei? 2 na entrada do lado esquerdo. Eles estão... só que você vai pegar os que estão em vibraçãozinha mais caquinha, né, cara? Eu quero ver você pegar os machos, aqueles que são mais fortes. Então ele vai pegar um que está a 2 metros dele do lado esquerdo, mas na diagonal é o que está mais forte, que fica mais incisivo. O que ele acabou pegando logo primeiro é bem michuruquinha. Vamos lá. Isso é com alguma coisa nesta escada? Eu estou captando uma mulher. Uma presença feminina. Eu estou captando cagou um sorriso. tudo. Já errou tudo, né? Já foi direto, eu quero a mulher. Por quê? Porque é isso que eles vão pegar, quer dizer, a frequência deles é uma frequência que precisa ser trabalhada horrores. É por isso que eu sempre falei, sempre vou falar, centros espíritas, eles são interessantes para você começar a entender, a buscar respostas, a se imergir dentro desse universo. Mas depois, vocês têm que buscar outros estudos, um complemento muito maior e melhor para poder mudar a vibração do corpo de vocês, entrar num outro universo que seja realmente prejudicial. O cara vai direto aonde? Subiu a escada para ir atrás da mulher. E o alvo tá na frente, o cara saca a garrucha, vai disparar, até que pum, atirou em outro lugar. Parabéns. É por isso que eu condeno essa prática, mas beleza, cara. Já errou. Vamos lá. Você já teve alguma experiência com alguém de pé aqui nesta escada? Bom, é uma mulher e também vi Harry na escada. Eu também vi Harry, aquele que usa varinha, um óculos redondinho e tem a Hermione como amiga, não é mesmo? Não existe Harry e não existe nenhuma mulher ali na escada. Olha, gente, de novo, eu não sei qual é o corpo de energia dessa figurinha sensacional desse médium. A gente vai fazer uma análise dele, eu vou fazer a análise desse médium, mas, de novo, é assim, ó, ele joga a moeda pro alto e... eu acho que eu vou ver o Harry aqui. A mulher tá na escada. De novo, é random, é aleatório. Quando eu vou fazer as limpezas de casa, quando eu vou fazer realmente o processo de analisar o que tem dentro de um ambiente, e assim, eu acho que a grande maioria aqui já passou pelos tratamentos, né, ou
que gostam desse assunto e são realmente assíduos do meu canal, já mandaram vídeos e já fizemos ali a limpeza da casa, já mostrei o que tinha nas fotos, já comentei o que tinha. As pessoas ficam assustadas, falando, pô, como é que você sabe? Como é que você pega? Como é que você acerta? Como é que você fala isso? Porque a gente trabalha com vários corpos de energia, com várias vibrações em termos de energia. Ele não. Ele trabalha com uma vibração tão simplória que na hora que ele entra, ele começa a procurar o Harry, e aparece qualquer criatura na frente dele, opa, é o Harry. E não é o Harry, tá? Lembrando que muitos jovens do canal ainda não entenderam, mas espíritos, eles voltam ao reino de Deus para o processo de reencarnação uma hora. E a gente está trabalhando aqui com uma casa que é antiga e que existe um fluxo de entrada e saída dessas criaturas, porque a redondeza influencia, se tiver um hospital perto influencia, se tiver um cemitério ao redor influencia, entra e sai de entidades. Então o que está aqui na casa está lá na casa observando o comportamento de quem está entrando, quem está saindo, seja do mundo espiritual ou do mundo físico. O nosso queridíssimo amigo aqui, ele só vai pegar o quê? Ele joga a intenção dizendo, eu quero ver Harry. Aí aparece uma criatura na frente dele que não é o Harry, mas na hora que ele joga a isca, ele fala, achei o cara. E não é assim que funciona. Qualquer entidade pode se plasmar como Harry, qualquer um pode estar ao redor dele dizendo, oi, vai embora. Só que é o nosso queridíssimo médium de plantão. Eu acho que ainda estão aqui. Tá? Aqui é aquela parte de trás que eu falei. A parte da frente fica aqui, é aquela curva onde tem um sofá e uma janela, tá? 1, 2, tá? Aqui você tem um, mas para cá você tem um outro. Aqui você tem um fluxo, como se fosse sujeira, fica uma energia aqui em volta, tá? E mais para cá você tem os outros dois, tá? Então tem um aqui e você tem um outro aqui. Mas ele não vê, ele não pega, gente, ele não vê. Esta casa foi um presente de casamento, é como eu a chamo. Harry foi mais ou menos atirado no meio disso. Tá, vamos fazer a análise aqui, fica melhor. Tá, é o seguinte. Temos dois personagens aqui, tá? Temos dois personagens bem distintos. Um é o host e outro é o médium, tá? O host é o cara que tá se ceroneando, que comanda a casa, que conhece bem os ambientes, tá? Ele tem toda a parte da garganta travada, ele tem a base da coluna suja e é como se tivesse uma meleca grudada nas costas dele, que impede ele de ter as percepções sensoriais, que impede ele de ter, vamos dizer assim, uma segurança sobre o que ele está falando. Essa criaturinha, esse ser, que é um obsessorzinho que está grudado, é fichinha, ele acaba grudando no ponto de emoções inferiores e distorce um pouco as suas emoções, leva a ter falta de ar, ataca o estômago e, principalmente, pode levar ele a uma reclusão social, pode fazer com que ele se feche completamente do mundo. O nosso queridíssimo aqui, o herói do vídeo, tá? Os universitários já estão aqui, galera. Tá. Achou um. Tá. 1, 2, 3. Ah, mas ele já sabia antes. Já. Tá bom, eu vou te explicar. Os universitários já sopraram aqui algumas coisas no meu ouvido. Para quem não sabe, os universitários tem no canal. Já falei dos meninos que estão comigo, não é mesmo? Dos meninos foi bom, hein, gente? Mas vamos lá, tá? A energia dele é um pouco melhor que o do nosso apresentador, aqui do nosso queridíssimo apresentador. Mas existem pontos que chamam muito atenção. Então o ponto, por exemplo, ele tem a base da coluna, tem um umbigo sujo, ele tem a garganta suja, ele tem um incômodo que fica no meio das costas, ele tem
É raro vocês virem eu falar disso no canal, hein? Mas ele tem um ser que está conectado a ele, que está o acompanhando de longe, observando a casa. Esse ser está conectado, que seria na região do peito, na altura do peito, mas nas costas, e está mais ou menos 1,5 m a 2 metros atrás dele, tá? Ele está acompanhando e meio que fazendo a investigação junto com ele. Ah, é um anjo? Não, não é um anjo. Ah, é um guia, um mentor? Não, não é um guia, não é um mentor. É simplesmente uma figura que está o auxiliando dentro desse processo, sem dar nome, sem falar nada. Ele não plasma como anjo, não plasma nada. É um ser humano que está o acompanhando. É um obsessor? Não aparenta ser um obsessor, tá? Mas é alguém que está conectado a ele. Sobre os pontos que são relacionados à mediunidade, às percepções, de centenas de pontos que você arbitra para poder trafegar entre os universos, só um dele que está aberto, só um, que é um ponto que a gente chama de exercício da fé, é um ponto relacionado à crença dele, mais nada. É um ponto específico de pessoas que são praticantes de oratória, que rezam, que exercem muito o discurso. Então ele pode ler muita coisa legal, mas muita coisa ligada ao catolicismo, às crenças católicas, à Bíblia, tá? O universitário aqui já me soprou, já leu aqui a energia dele, um pouco mais sobre o que ele é, tá? E com isso, ele consegue jogar para dentro do universo mediúnico como uma forma de segurança, ou seja, eu tenho meu alicerce na Bíblia, na minha fé católica, e eu reflito isso dentro da prática mediúnica. Lembrando que os Estados Unidos, eles têm é bem diferente a forma como eles trabalham a mediunidade do que fazem na Europa e aqui na nossa América do Sul, tá? Ele não vai ter uma clareza de informações porque ele não arbitra todos os pontos, então ele vai trabalhar só o quê? Espíritos, mais nada, mais nada. O pai escolheu a noiva e disse ao filho, vai se acomodar, se casar, morar nessa casa ou será deserdado? Tá falando sério? Ele morreu aos 34 anos de cirrose. Tome beberagem, hein? Uma sensação de opressão aqui. Opressão aqui, tá? Só uma coisa. Os universitários já cantaram a bola. Ele sabe a história da casa, ele pesquisou antes, ele viu o escopo do programa antes de fazer isso daqui. Então não é random, não é aleatório. Tipo, vou escolher o médium que tá passando na rua. Ei, você, vem cá, topa fazer um programa aqui rapidão? Não. Então ele já sabia do que ele estava fazendo, é óbvio, tá? Ele teve a assessoria dele, ele teve todo o processo de receber a papelada antes. Sobre o lugar onde ele está, é difícil a gente ter uma impressão, é o porão, tá? É óbvio que o porão é um lugar onde junta tralhas, é onde junta energia negativa, ele vai sentir energia negativa no porão, tá? É óbvio. A questão é, do lado direito dele, no canto, a uns 2 metros, existe um ser baixo, de 1 metro mais ou menos de altura, ele está abaixado e ele emana um fedor. Ele tem a pele viscosa, a pele oleosa, mas é engraçado porque ele é denso, tá? E ele não olha para a pessoa, ele fica olhando mais para baixo, assim, fechado na dele. Um pouco mais para frente tem um outro ser que fica mais na diagonal, mas só tá vendo a movimentação, mas esse ser é mais agressivo. Então nós temos obsessores, tá? Que o médium, eu não sei como ele vai se comportar vendo esse tipo de energia, mas a gente tem 2 figuras. Muito diferente da energia que estava lá em cima. Eu não acho que alguma coisa boa aconteceu aqui dentro. Tá? Por que o porão? Porque é um lugar onde poucas pessoas ficam, tem um acúmulo de energia de todos os objetos que não interessam, que eram de outras pessoas da casa e que acabaram falecendo, ou que não estão mais lá, eles largam lá dentro e essa energia meio que torna-se um alimento, uma forma para que essas criaturas possam existir. São lugares que não trafegam ou não habitados ou que não existem permanência de pessoas nos ambientes. Woodstock, Geórgia. Então, Bryce, o que você acha sobre ir lá? Me fala. Eu acho que será divertido não tentar esconder que eu posso ver espíritos. New Columbia, Pensilvânia.
Se eu não conseguir ajuda, tenho medo que a atividade espiritual vai aumentar ainda mais do que já aumentou e que as pessoas vão me rotular de insano, coisa assim. Eu acho que você não bate bem. Eu acho que o outro menininho, ele tem mais percepção do que você. Eu acho que você ainda tá muito no ego. Ai, eu sou, eu quero, eu tenho, eu preciso ser, meu Deus do céu. Eu sou o Chico Xavier do futuro. Eu acho que esse menininho, ele não... Eu não acho que ele tem essa habilidade, não. Colton e Mary, o pai dele, são os primeiros a chegar na mansão. Bom, meus amigos, nós já chegamos a uma marca aqui de cerca de 40 minutos de vídeo. Eu vou deixar para a gente continuar esta análise. Ele é uma análise para a gente se divertir, para a gente brincar e para a gente entender como funciona a realidade. Nós temos fenômenos aqui que são hollywoodianos, nós temos fenômenos aqui que são pessoas que já sabem, já conhecem a casa, vão querer dar uma de ilusão pra gente, vão querer... Não é que nem o Batatinha faz isso, todo mundo sabe que o Batatinha, ele adora causar, a Lorraine também adora causar no Paranormal State, mas acho que é interessante vocês jovens do meu canal entenderem tudo que eu bato, tudo que eu falo, tudo que eu critico, porque isso vai ajudá-los e isso vai salvar a pele de vocês. Em muitas ocasiões, em muitas situações. Eu passei por isso, como vocês viram nos 50 bilhões de fatos sobre a minha vida, e hoje minha vida espiritual ela é mais alicerçada, muito mais segura, mas estamos falando de 20, 25 anos de estudo até chegar a uma tranquilidade um pouco maior, tá bom? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês se divertem com as minhas análises, se vocês acham que é uma aula isso aqui, deixem seu like, deixem seu curtir, compartilhem com seus amiguinhos que acham que são médiums, para eles entenderem como tudo isso daqui realmente acontece. Se vocês querem um tratamento, uma ajuda, no sentido de eu tenho traumas, fobias, vícios, depressão, eu fumo, eu bebo, por favor, eu preciso me ajudar, ou eu estou tentando me recuperar de problemas que os médicos não conseguem me curar, eu tenho doenças que os médicos não conseguem me curar, vocês podem mandar e-mail para o limpezadecasas@gmail.com, que está na descrição do vídeo. É só abrir a setinha, vai abrir lá os 3 e-mails de contato. Todo o tratamento é feito só por aquele endereço de e-mail. Não adianta acionar a gente por qualquer outra plataforma, Facebook, Instagram ou Twitter, que não serão atendidos. É só pelo e-mail limpezadecasas@gmail.com. Nós temos a lojinha casasassombradas.com.br, chegaram os produtos lá para vocês, os universitários, medalha de São Bento, a canequinha do tio Spruck, vão lá que tem coisa legal para vocês. E eu vejo vocês na continuação desses moleques aqui. E bons sustos a nós.